dia de Santa Ceia do Senhor. Primeiro domingo do mês de outubro, já estamos começando, ceando na presença de Deus, sendo abençoados pela palavra e adorando juntos ao Senhor. Estamos começando outubro do jeito que a gente quer que ele continue, cheio da presença e da graça de Deus. Para quem está chegando agora ou não veio nos últimos 2 domingos, nós estamos numa série de mensagens, Família, Projeto de Deus. É uma série de 5 episódios, hoje é o 3º. Domingo que vem nós vamos ter o 4º episódio, e no dia 15 de outubro, daqui 2 domingos, o grande fechamento dessa série com bênção para a família. É o dia de você trazer toda a tua família, põe aí também. Vai ser um dia de atos proféticos, de bênção, de unção, é um dia evangelístico, pode trazer os amigos, mas é de outra religião, de outro lugar, traz essa pessoa, fala assim, você faz um favor, vamos junto na igreja, porque é dia de abençoar as famílias, eu quero estar com você. Traz o marido, a esposa, os filhos, os avós, a mãe, o pai, traz, dia 15 de outubro, vai ser extraordinário, amém? Mas hoje é o 3º episódio, e vamos começar ele nesse exato momento, amém? Glória a Deus, aleluia. Para quem não veio, nossos visitantes e as pessoas que não vieram domingo passado e retrasado, eu vou fazer uma breve explanação sobre o que a gente já aprendeu. A primeira coisa que nós aprendemos é que família é projeto de... E pode parecer uma coisa simples, não parece? Mas não é. Quando a gente entende que família é projeto de Deus, a gente começa a entender a família com outros olhos. A gente começa a perceber que a família não é uma vontade nossa, mas uma vontade de Deus. A família não é um fruto de um prazer nosso, sabe? Tem gente que acha que vai casar, eu vou casar para ter prazer, não está me dando prazer, eu vou separar, parece que é assim, né? Eu quero muito ter filho, e quando eu tiver filho vai ser a promessa de Deus se cumprindo, vai ser a alegria de Deus sobre a minha vida, quando eu tiver filho vai ser tudo de bom. Olha para mim, enquanto você acha que filho é uma bênção para você, apenas, quando você acha que o casamento é só fruto da tua vontade, do teu desejo, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado por Deus na tua família, com o entendimento de que a tua família é projeto de Deus. Foi Deus desde o princípio que formou a mulher como auxiliadora do homem. Então homem e mulher ele formou para que pudessem casar e ser unidos. O Senhor que disse, sede fecundos e multiplicai-vos sobre a terra, Ele que disse para ter filhos, é Ele que fez o primeiro matrimônio, é projeto de Deus a família. Se é projeto de Deus, então você tem que olhar por outros olhos. Preste atenção, quem não é casado ainda, por exemplo, solteiro, você já falou para Deus, Deus, eu quero cumprir o teu propósito, é para eu casar? Se é para eu casar, Pai, envia, eu quero casar para a tua glória. É lógico que vai ter o prazer, e é bom que tenha, Deus é tão bom, que para cumprir o propósito dele, ele inclui o prazer, para a gente poder fazer isso com mais alegria e facilidade, para a gente não apenas cumprir um propósito, mas realmente viver a dádiva desse propósito. Então nós precisamos entender isso. Família é projeto de Deus. Você não é casado ainda? Por que você quer casar? Pastor, eu quero casar porque senão no dia 12 de outubro você não sabe quanto eu sofro. É todo mundo pondo os parzinhos e eu sozinho. Está errado isso. Ou 12 de outubro não, 12 de junho, né? É dia das crianças, complicado. 12 de junho. Quem já sofreu no dia 12 de junho? Gente... eu quero ter um par por causa do dia 12 de junho. Eu queria ter filhos porque todo mundo tem filhos, eu estou sozinho. Eu queria ter filho para ter uma alegria. Enquanto você só pensa no teu prazer, na tua vontade, você está subestimando um projeto lindo de Deus que Ele tem para a tua família, para a tua vida. A família que Ele quer que você tenha, teu marido, tua esposa, teus filhos, é projeto de Deus. E isso muda tudo, porque se é projeto dEle, Ele cuida. Ele tem propósito, Ele tem restauração, inclusive, como é projeto dEle, Ele tem as instruções para que esse projeto dê certo. Não é uma coisa da tua cabeça, e por não ser uma coisa simplesmente da tua cabeça, da minha cabeça, da nossa cabeça, família,
A gente precisa tomar cuidado quando a gente está lidando com ela, porque a gente não está lidando apenas com uma decisão nossa, uma vontade nossa, a gente está lidando com um propósito, um projeto de Deus. Então olha que loucura, só o tema dessa série, família, projeto de Deus. O teu casamento é projeto de Deus. Ah, não é possível com esse homem ruim, com essa mulher ruim, você vai entender aqui, ó. É projeto de Deus. O ter filhos é projeto de Deus para a tua vida. Não tem problema nenhum, não tem problema nenhum em você, por exemplo, não ter filhos. Ah, eu não quero ter filho. Como está a sociedade hoje? Sociedade hoje, não quero ter filho não quero casar também não, porque casamento me dá trauma, eu já fui casado e deu errado, olha os meus pais, os meus avós, meus parentes. Sabe o que você está olhando? Com os teus olhos, pela tua vontade, olha para os olhos de Deus e fala assim: Deus, você tem projeto que eu case? Então segundo a tua vontade eu vou casar. Só que assim, Deus, eu quero a bênção do Senhor, porque se é projeto teu, eu sei que tem bênção, eu sei que vai dar certo, eu quero a tua instrução, eu quero o Senhor me ajudando, porque é projeto teu eu casar. Então se Deus não tem projeto que você case, não tem problema nenhum ser solteiro o resto da vida. O problema é você querer ser solteiro, se Deus tem um projeto que você case, e você querer casar, mas só pelo teu prazer, pela tua vontade. A gente precisa incluir esse detalhe, é projeto de Deus, porque isso muda tudo. Ter filhos é a mesma coisa, não tem problema não querer ter filhos, se Deus não quer que você tenha. Se você tem um chamado para ser missionário, um chamado para alguma coisa específica, e Deus não quer que você tenha filho, não tem problema. Agora, nós estamos numa sociedade que é assim, né? Não quero ter filho não. Por quê? Ocupa muito tempo, é pesado, é difícil, o pessoal filho, nossa, parece um louco correndo, dá trabalho, está caro, eu preciso trabalhar. Você está deixando de cumprir um projeto de Deus por causa de um capricho humano teu? Aí está errado. Então, toda vez que a gente for falar sobre família, sobre filhos, sobre casamento, a gente precisa então pensar, é projeto de Deus. Segunda coisa, se é projeto de Deus, Deus tem bênçãos e promessas para a família. A salvação é individual, você sabia disso? Concorda? Salvação é individual. Mas a bênção para a família é coletiva. É uma promessa individual para alguém que está ali dentro, para um indivíduo, mas que se estende para toda a família. Então, você precisa entender isso, que quando Davi ganhou do Golias, os seus filhos, a sua descendência, recebeu a bênção da monarquia, e os seus antepassados, e os seus parentes, os seus pais, recebeu a bênção da isenção de impostos. Toda vez que alguém conquistava algo, era uma promessa para aquela pessoa, mas a família inteira era abençoada. É muito interessante isso, porque se você começar a prosperar, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos vão prosperar também, vão viver bem também, é ou não é? É assim que funciona. Família é bênção coletiva, fruto de uma promessa individual. Se você está aqui, então você é o homem ou a mulher da promessa individual. É você que Deus está falando que tem bênção para a tua família, e através de você Ele quer abençoar toda a tua família. Tudo isso aqui é um resumo do que a gente aprendeu nos últimos 2 domingos. E se através de você Ele quer abençoar toda a tua família, então pastor, como eu faço para ser essa porta de entrada da bênção para minha família? O que é a porta de entrada? Deus quer entrar lá na tua casa e abençoar o teu casamento, os teus filhos, ou a tua família. Como Ele entra lá? Como que a bênção entra? Através de uma porta de entrada, que é você. Só que para essa porta abrir e funcionar, existe um segredo, uma chave que a gente aprendeu domingo passado. Qual que é a chave? Obediência, obedecer. Só quem obedece é que abre as portas, só quem obedece é que gira a chave para a bênção entrar na casa da família. Aprende uma coisa, meu irmão, obediência tem que preceder a bênção. Você quer ser abençoado? Obedeça. Abraão abençoou a vida dele, a família dele, a descendência dele até hoje. Somos filhos de Abraão pela fé. Mas preste atenção, ele teve que obedecer a um chamado de um sacrifício. Olha que loucura. Raabe conseguiu salvar a família dela, uma prostituta. Raabe salvou a família dela colocando um fio escarlate, quem lembra disso, na janela.
teve que obedecer. Se ela não pusesse o fio, se Abraão não subisse o monte, todo mundo é assim. Todas as pessoas que abençoaram as suas famílias tiveram que obedecer a um chamado e a um propósito de Deus. E quando a gente fala de família, aonde entra a obediência que abençoa a família? Aprende isso. A obediência que abençoa a família é a obediência das orientações do Senhor. A palavra, a Bíblia Sagrada, a palavra, é cheia de orientações, porque se é Deus que fez o projeto família, Ele que orienta. E como que Ele orienta? Ele mostra como tem que o marido ser, a esposa ser, os filhos ser, os pais serem. Ele vai mostrando. Tem um monte de versículo que fala exatamente o que a esposa tem que fazer, o que o marido tem que fazer, os filhos e os pais. E a gente precisa aprender uma última coisa para mim continuar a mensagem. Livre-arbítrio. Quem aqui já ouviu falar de livre-arbítrio? Todo mundo tem livre-arbítrio? Não. Todo mundo que é cristão tinha livre-arbítrio. Mas quando a gente se torna cristão, a gente abre mão dele para pôr Cristo em nossas vidas. Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Jesus disse, o que Jesus disse? Eu não vim para cumprir a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando você se depara dentro de uma circunstância que você tem que fazer uma escolha, quem é longe de Cristo, do mundo aí, sei lá como você fala, longe de Deus, ele vai falar assim: eu tenho livre-arbítrio, eu escolho se eu quero, se eu não quero, se eu faço, se eu não faço, eu escolho, eu tenho livre-arbítrio. Agora quem é cristão, ele olha e fala assim: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Eu não escolho conforme a minha vontade, mas a tua. Eu não decido conforme a minha circunstância, mas eu decido conforme a tua orientação, porque a tua palavra para mim é ordem, a tua orientação para mim é ordem. Nós aprendemos quinta-feira, nas últimas 2 quinta-feiras, na série sobre maturidade, série forte, pregações que a maioria das igrejas, eu estou te falando isso não é por arrogância não, é por verdade, a maioria das igrejas não pregam o que está sendo pregado de quinta-feira, porque não é para todo mundo. Por isso que eu te digo, se você não, se você não estiver preparado para ouvir, é melhor nem ligar a TV e nem vir na quinta-feira assistir a mensagem, porque é só para quem é maduro, ou quer alcançar maturidade. Na Bíblia, a palavra filho, no grego original, era ruios ou teknon, era 2 palavras para filho, para nós foi traduzido como filho, mas tem uma diferença. Ruios é filho maduro, é filho que já é adulto, e teknon é filho bebê. Então tem vários filhos de Deus, só que tem os filhos bebês, e isso mostra no Novo Testamento, mas tem os filhos maduros. E sabe o que traz característica para um filho maduro? Está lá em Romanos. Aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são os filhos de Deus, ruios, maduros. Preste atenção, só tem um jeito de você ser um cristão verdadeiro: ouvindo e obedecendo as orientações de Deus, sem ficar achando que tem livre-arbítrio e fugindo do que Deus te orientou. Então a gente precisa agora observar as orientações do Espírito através da palavra para todo mundo. E eu comecei domingo passado, já li uma coisa, e eu vou reler ela e vou continuar a mensagem. Em Provérbios 31:10, quem tem sua Bíblia pode abrir ou acompanhar ali em cima. Provérbios 31:10, 11, 12, diz assim: uma esposa exemplar, feliz quem encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal todos os dias da sua vida. Então a primeira coisa que nós precisamos entender aqui, o que está em Provérbios 31, é que o cônjuge, o seu marido, a sua esposa, que era uma orientação para o marido, é valioso, é pedra preciosa. E pode parecer uma coisa simples isso, né? Lógico que é pedra preciosa, lógico que é valioso. Muita gente não está tratando assim. Muita gente faz o quê? Na primeira crise, na primeira coisa já fica assim: sai, me larga que eu arrumo outro. Tem um monte aí para arrumar. Vai embora, é melhor que vá. Ninguém faz isso com pedra preciosa. A pedra preciosa pode cair, na minha aliança aqui, se cair ali na sarjeta, no meio da enxurrada ali, e não for levado, eu conseguir pegar, eu não vou pensar 2 vezes para enfiar a mão e pegar, e vou lavar e vou continuar. Ou você acha que eu vou falar assim: ixi, caiu aqui na sujeira, pode jogar fora essa aliança? Não,
Porque o que é precioso, a gente restaura, a gente cuida, a gente resolve, mas a gente não joga fora e não descarta. Por isso que o marido e a esposa precisam entender o quanto é precioso e valioso o marido para a esposa e a esposa para você, marido. A tua esposa é valiosa. E você pode olhar assim e falar assim: ah, não é não. Esse marido, essa esposa é meio ruim, não é muito valioso, não é muito bom não. Olha para mim, meu amado. A palavra está me dizendo que é valioso. Só que, muitas vezes, é uma pedra preciosa que ainda está bruta e precisa ser lapidada. E quem pode lapidar essa pedra? Jesus. Por isso que quando Jesus entra, o marido e a esposa são transformados e vivem o melhor e realmente melhoram e ficam melhor do que antes. Mas nós precisamos insistir na mudança, na transformação do marido e da esposa. Então, meu amado, minha irmã, meu irmão, não trate a tua esposa, o teu marido como qualquer. Ah, eu arrumo outro. Não. Ah, mas é ruim, pastor. Põe na mão daquele que fez o projeto, aquele que pode resolver. Sabe aquele que projetou o casamento? É o mesmo que pode resolver o casamento, consertar o casamento, restaurar o casamento. E é possível, meu amado. Outra coisa que eu preciso avançar está em Hebreus 13, 4. Outra coisa que serve para o marido e para a esposa: casamento honrado. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal, a cama, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Sabe o que está falando aqui? Que deve ser um casamento honrado. Sabe o que é casamento honrado? Onde tem realmente honra, respeito de ambos. Gente, está crescendo cada vez mais as mulheres que ficam comentando com as amigas sobre o marido. Ou sabia que ele, não está dando certo não, viu, está meio fraco, sexualmente falando. Podia melhorar. Não, esse daí é meio não sei o que. Aí o homem que comenta com os amigos: ela não tá boa não, é meio fria, não sei o que. Aí vem os maus conselhos, né? Vai lá, faz isso, aquilo, não está querendo, não está merecendo ser. Depois, aí vem aquela coisa, né? Depois eu procuro na rua por causa de você. Olha, cada nojeira. Gente, toda vez que a gente não ouve uma orientação divina, de Deus, não ouve, em vez de a gente abrir, porque quando a gente obedece, a gente abre a porta da bênção. Quando a gente não obedece, não ouve as instruções, a gente fecha a porta da bênção, deixa ela fechada, e abre a porta que entra maldição. Abre a porta, se não é a porta para Jesus entrar, é a porta para o diabo entrar. Às vezes são coisas bobas, aparentemente. Comentar com a tua amiga sobre o teu casamento e sua parte sexual, o leito, não faz isso. Honra teu leito. Não fica colocando coisas, sabe? Às vezes fica colocando coisas ali dentro que é porta de entrada para Satanás. E o pior, quando um homem conversa com uma outra mulher, ou uma mulher com outro homem, reclamando. Gente, isso é a porta de entrada para o adultério. O começo do adultério é exatamente aí. Quando se engraça com um homem com uma mulher, a mulher com um homem que não é o seu, e vai conversar coisa que nunca era para conversar com ninguém, ainda mais com uma outra pessoa do outro sexo, sobre relacionamento. Meu Deus, está abrindo a porta para Satanás entrar e não está vendo. Se tem alguém aqui, mas é por WhatsApp, porque a pessoa me entende. Quem está fingindo que te entende é o diabo, acabando com uma família, e aí é o começo dela. Não seja uma pessoa que depois reclama: não deu certo o casamento. Por que não deu certo? Porque você abriu a porta para maldição, em vez de abrir a porta para a bênção. Mas pastor, mas precisa melhorar. Fala para Deus, abre a porta da bênção e Deus vai melhorando, vai abençoando tudo. Precisa de aconselhamento, existe pastor e pastora ungido, com reputação. Estou falando qualquer pastor, qualquer pastora, ungido e com reputação, para poder te ajudar. E não um amigo, uma amiga, alguém que a palavra nos orienta. Cuide do leito. Amém? Vamos agora um pouco para Efésios 5. Efésios 5 agora fala diretamente, a partir do versículo 25, para o marido, até o versículo 33, vamos ver o que o Senhor fala para o marido. Maridos,
Amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar suas mulheres como seus próprios corpos. Quem ama sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, à igreja, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Preste atenção, nós vamos falar de marido agora. No começo do versículo 25 fala assim, marido, amem suas mulheres. Amor, a gente precisa entender uma coisa, muita gente conhece 1 Coríntios 13, que fala que o amor não se embebece, não busca próprio interesse, não arde em ciúmes, o amor nunca acaba. Só que a gente precisa entender que esse amor não é um amor qualquer não, porque tem níveis de amor, sabia? Tem níveis, depois a gente pode fazer até um estudo das palavras também, o amor eros, o amor ágape, existe níveis e direcionamentos de amor. O amor do marido para a esposa e da esposa para o marido é o amor mais forte, mais profundo que deve existir. Porque está falando que é o amor que Cristo tinha para a igreja. Olha para mim, meu amado, se eu te perguntar, quem ama mais? Um pai ama mais um filho? Ou Jesus, ou Deus amou mais a humanidade? Quem você vai falar que ama mais? Você ama mais uma coisa ou Deus amou mais o mundo a ponto de morrer por ele, se sacrificar? Lógico que o amor do Senhor é imensurável, é um amor de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus amou a humanidade. Agora, está falando que o mesmo amor, o marido tem que amar a esposa. Olha que amor profundo, é um amor aí a gente entende, o que Cristo fez, e está escrito lá, primeiro, se entregou a si mesmo por ela, no versículo 25, a gente tem que estar disposto a morrer, o marido tem que estar disposto a morrer pela esposa, o marido tem que expor a cara a tapa, e falar assim, eu me ponho na brecha, e eu faço tudo pela minha esposa, eu me ponho no risco, eu corro risco, mas por amor. Esse é a orientação divina, isso é a obediência que abre a porta da bênção para o lar. Aí tem gente que fala assim, não pastor, como eu vou fazer isso? A minha esposa não merece, a minha mulher, não merece não, se ela fosse boa eu fazia. Preste atenção, quem que é a porta que vai abrir a bênção, que vai deixar entrar a bênção na tua casa? É você que está me ouvindo? É você que é cristão? É você que ama a Deus? Então preste atenção, para de justificar a desobediência a preceitos de Deus, por causa de circunstâncias humanas. Deus não falou assim, se a mulher foi boa, se entrega e ama como Cristo amou. Não, ame ela e se entregue, e ame como Cristo, independente de se ela está boa, se não está boa, se ela merece ou não, porque exatamente a proposta quando você obedece, fazendo o que Deus mandou, independente de como está a circunstância do relacionamento, a porta da bênção é aberta, e aquilo que você tanto queria, a transformação, a mudança de vida, a bênção no lar, a restauração, acontece como consequência da obediência, que não teve, independente da circunstância. Então olha para mim, tudo que eu estou falando aqui, é independente das circunstâncias, é obediência a Deus. Você não faz, tem um versículo da palavra que diz assim, quando for fazer, faça aos homens como a Deus. Gente, quando você está, eu estou aqui por amor a Deus, e consequentemente, como Ele quer que eu te ame, eu amo você. Cada diácono que está aqui, você não está aqui por causa do dinheiro, do salário. Quanto que vocês ganharam, quanto eu paguei mesmo semana? Nada, porque todos que estamos aqui, estamos por amor a Deus. Gente, faça tudo aos homens, mas como se estivesse fazendo a Deus. E aí quando você vai fazer alguma coisa para tua esposa ou para o teu marido, você fala assim, Senhor, é por amor a Ti, que eu vou agora honrar, que eu vou agora cuidar, que eu vou agora lutar pelo meu casamento, que eu agora vou respeitar, que agora eu vou proteger. Voltando para o marido, então primeiro, o marido precisa estar disposto a se entregar, se sacrificar pela esposa.
como Cristo, que não abriu mão da esposa, no versículo 26, para santificá-la e purificá-la. Versículo 27, sem mancha nem ruga, mas santa e inculpável. Sabe o que está falando aqui? Que o marido precisa amar a esposa de uma maneira que ele vai melhorar a esposa. A responsabilidade de fazer a mulher crescer, de fazer a esposa desenvolver e ser cada dia melhor, é do marido. O marido tem que lutar, eu quero te ver melhor. Não é assim, a gente está entendendo errado o casamento, as coisas. Eu vou casar porque eu quero ser feliz. Aprende uma coisa, a Bíblia nunca ensinou casar para ser feliz. Pelo contrário, a Bíblia ensina, seja feliz plenamente em Cristo, para depois cumprir o propósito se casando. Casamento é propósito, é ministério, é missão. A gente não casa por prazer. Não devia casar por prazer. Por mais que tenhamos prazer, mas esse prazer é uma bondade do Senhor, é um bônus que Ele te dá, por estar servindo e cumprindo com o propósito dEle, com excelência, mas não é a condição. Está entendendo que não é a condição? Tem um homem da Bíblia, um profeta, que ele casou com uma prostituta, porque Deus mandou, ele falou assim, eu não vou casar com essa prostituta. Deus falou assim, você vai casar com essa prostituta. Sabia disso? E aí ele falou assim, mas por que eu vou casar com essa prostituta? Ele falou assim, porque você tem que entender algo. Você tem que entender o que Cristo sente quando ama a igreja. Olha que loucura, gente. Se é para amar marido, a esposa, como Cristo amou a igreja, o que Cristo faz com a igreja? Já pensou se na primeira vez que a igreja errasse, pecasse, abandonasse, não viesse no culto que Jesus preparou, não viesse nem para servir, muito menos para ser abençoado, não viesse no culto, a primeira vez que a igreja não fez o que Jesus queria, Jesus abandonasse a igreja? Já pensou? Essa reciprocidade está errada, está acabando com os casamentos e com as famílias. Eu só vou fazer se... É igual filho, que fala assim, eu só vou ser bom em honrar meus pais, se os meus pais forem bons para mim. Preste atenção, meu amado, enquanto você não honrar teu pai, nós vamos entrar nos filhos daqui a alguns minutos, mas enquanto você não ser o filho que tem que ser, você não está abrindo a porta para a tua bênção. E sabe o que vai acontecer? A chance é muito grande de você não ter filhos abençoados. Os teus filhos, mas eu vou ser pai melhor, mas não tem relação. Olha para mim aqui, só para você entender. Eu me preparei, você não sabe o sacrifício que hoje eu estou fazendo para estar aqui, você não sabe, não precisa saber, não tem nada a ver com isso, para estar aqui ministrando essa palavra. Eu me preparei e estou aqui ministrando a palavra. Já pensou se eu só amasse, e o Senhor falou para a gente amar todo mundo, e eu amo você como igreja, eu oro por você, se precisar de oração, vem aqui agora que eu oro, eu gasto um tempo, eu ensino na palavra. Gente, esses dias, teve dia que eu saí daqui mais de meia-noite nessas últimas semanas. Ontem mesmo eu saí daqui 11 e pouco da noite, atendendo pessoas, orando por pessoas. Por que eu estou te falando isso? Porque eu não faço nada disso por causa do que a pessoa fez, pela condição do que ela fez. Já pensou se eu falasse assim, eu e a pastora Ju, nós só vamos amar quem estiver na igreja pelo menos 6 meses, sem faltar nenhum culto, sendo dizimista e ofertante, vamos lá, sendo dizimista, e ainda trabalhando na obra. Já pensou se eu fizesse isso? Já pensou? A pessoa chega, eu quero te amar, mas para eu te amar como igreja, orar por você, você precisa primeiro ser 6 meses dizimista, ofertante, trabalhar na obra. Meu Deus! Não é isso que o Senhor ensinou. Ele está falando assim, ame a igreja, pregue para a igreja, interceda pela igreja, ore pela igreja, gaste a sua vida pela igreja, independente se a igreja merece ou não, e é recíproco ou não. Jesus morreu na cruz, e a gente nunca mereceu, e nunca vai merecer esse sacrifício, é verdade ou não? Por isso que ele olha para você e fala assim, seja o marido que o Senhor está falando para você ser, independente se a esposa merece, seja a esposa que Deus está mandando você ser para o teu marido, independente se o marido merece, é teu ministério, ser esposa, ser marido, ser filhos. Então, a relação do marido para a esposa é a que Cristo teve, e é interessante que é o maior amor, e aprende isso aqui, primeiro, está escrito, por isso, olha lá no versículo 31, por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe e unir-se à sua esposa. Gente, tem casamento que acaba porque o marido ou a esposa, que serve para a esposa também, ama mais o pai ou a mãe do que a esposa. Já viu isso?
Eu já vi gente falando assim para a esposa, ó, eu casei com você, eu já tinha a minha mãe, e a minha mãe estava comigo, e se você não aceitar, eu amo ela mais que você, porque se um dia você me largar, me trair, a pessoa já casa assim, se me largar, me trair, eu tenho para onde ir, eu tenho minha mãe, eu amo a minha mãe. Está errado, homem. Você tem que amar tua esposa mais do que tua mãe e teu pai. Está na Bíblia. Ai, pastor, não gostei disso, me ofendi. A verdade, se ela se ofende, ela continua sendo a verdade. O marido e a esposa precisa. Tem mulher que não sai da casa da mãe. Tem homem, eu conheço uma história, a pastora conhece, um parente aí distante, que a mulher tinha tudo para dar certo com o marido, mas o marido saía todo dia do serviço e ia para casa da mãe. E a mulher falava, cadê você? Ah, eu estou na minha mãe. Depende do dia, ficava mais tempo, a mãe fazia um bolo, e não vivia a esposa. E tem gente que acha que está tudo normal isso. Eu não vou abandonar meu pai e minha mãe, ficar longe deles, por amor a você. Preste atenção, meu irmão, você tem que amar a tua esposa mais do que a tua mãe, você tem que amar o teu marido mais do que a tua mãe. Por isso deixará o homem, teu pai e tua mãe. Agora, não quer dizer que não tem honrar, porque pais continuam sendo pais e merecem honra, merecem muitas coisas, nós vamos falar. Mas agora, amar, se dedicar. Tem que amar o marido e a esposa mais do que os próprios filhos. A Bíblia fala que a relação, isso era histórico, tá? Hoje que está sendo errado isso, gente, está tudo errado. A Bíblia ensina que o marido e a esposa têm que se amar muito mais do que amam os próprios filhos. É bíblico. 1 Samuel capítulo 1, conta a história de Ana e Eucana. Ana não tinha filhos, ela estava triste. Eucana, seu marido, chegou e falou assim, Ana, por que você está triste? Eu não sou para você melhor do que 10 filhos. Sabe o que estava ensinando ali, ó? O marido para a esposa tem que ser melhor do que um monte de filhos, e uma esposa para o marido tem que ser melhor que um monte de filhos. É amor diferente. Daqui 15, 20 anos, o bebê que nasceu, ele vai ter que plumar a vida dele e virar uma nova família, casando com uma pessoa de outra família, formar uma nova família e sair do lar. Isso é bíblico. E o marido e a esposa vão continuar juntos para sempre. O pai e a mãe vai falecer, e os filhos vão casar e vão para longe, mas o marido e a esposa vão continuar juntos para sempre. Irmão, eu estou pregando Bíblia. Você pode dizer amém? Amém. Posso continuar mais um pouquinho? Vocês aceitam? Hoje é dia de Santa Ceia do Senhor, de oração por cidadania, de homenagem para os pastores, de agenda mensal, a gente passa um pouquinho mais do que o horário habitual. Vamos lá. Vamos um pouco para as mulheres, amém? Em Efésios capítulo 5, versículo 22, diz assim, mulheres, sujeitem a seus maridos como ao Senhor. Efésios 5, 22. Mulheres, sujeitem cada uma ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres também estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Amém? Gente, na hora que eu estava falando dos maridos, tem muita mulher que fica assim, nossa, quem não quer um homem desse, que me protege, que luta por mim, que faz tudo por mim? Eu queria um homem desse. Se você quer um homem desse, você tem que ser uma mulher dessa. E tem que ser antes, porque você que vai abrir a porta da bênção para a tua casa. Se você é mulher, está me ouvindo aqui e está com esse entendimento, você tem que ser a primeira a fazer. Quem está aqui, meu irmão, tem a responsabilidade de abrir a porta, através da obediência. Não tem que ficar pondo a culpa no outro. Ah, mas eu vou ser essa mulher que respeita o marido, que honra o marido, quando ele for aquele marido que é como Jesus. Não confunda as coisas, não justifique a tua desobediência pela desobediência do outro. Isso é o maior erro da humanidade. Gente, é o maior erro da humanidade, eu te digo. Por que você é desonesto? Todo mundo é. Por que você sonega imposto? Porque os caras roubam. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Você vai ser sonegador porque o cara rouba. E o mundo é assim. E em vez de ser uma corrente do bem, é uma corrente do mal. Mas todo mundo faz errado.
Por que você faz isso? Por que você não é dizimista? Porque o outro não é também. Por que você não foi na igreja, mas o outro que não foi também? Eu tenho que ir na igreja? Por quê? Enquanto for essa corrente do mal, vai todo mundo indo para o lado mal. Mas alguém precisa abrir a porta da bênção para o lar, para a igreja, para o Brasil, para a cidade, através da obediência. E a mulher precisa aprender isso aqui, ó, são segredos. No versículo 22 diz: sujeita aos seus maridos como Senhor. Isso chama-se respeito. Da mesma maneira que você respeita Cristo, respeita o seu marido. Eu dei um exemplo de manhã, porque é até meio cauteloso esse exemplo, porque assim, olha para mim, já pensou alguém falar assim: nossa, mas Jesus demorou muito, hein? Jesus é tão bom, mas demorou 3 anos e meio para fazer uma obra, e ainda perdeu Judas. Será que ele era bom assim, líder? Já pensou alguém julgar Jesus assim? É até ruim falar isso, não é? Uma coisa ruim. Ah, mas será que Jesus é bom assim mesmo? Ah, Jesus podia ter feito diferente. Por que que Jesus... Isso é o que os judeus fazem até hoje. Os judeus, eles olham e falam assim: por que que Cristo não tirou Roma da liderança e colocou nós judeus? Por que que Cristo não veio estabelecer o reinado dele? Fica julgando Cristo, sabe? Blasfemando. Fica indo contra, fica, sabe? A gente não faz isso, a gente é cristão e não faz isso com Jesus, né? Mulher, você também não pode fazer isso com o marido. Ah, mas meu marido fez uma coisa errada, meu marido é meio devagar. Já viu aquelas mulheres que falam: meu marido é meio lento, meio devagar, é meio voado, meu marido é folgado. Não fala do teu marido por aí, minha irmã. Fala do teu marido com Deus. Fala: Deus, eu vou te obedecer, Jesus, mas pelo amor de Deus, manda uma bênção naquele cabra. Mas não fica falando do marido por aí, porque isso é falta de respeito, isso é desonrar. Mulheres, honrem seus maridos, tratem ele como cabeça. Sabe o que é isso? Marido, você tem autoridade aqui no lar. Eu quero te mostrar isso. A tua vontade, a tua direção importa. Sim. Agora hoje em dia está uma onda de mulheres justificando o erro dos homens. Eu falei isso no grupo de homens. Quem lembra que veio no grupo de homens? Que nós falou que existe homem, que hoje as mulheres estão querendo tomar frente, fazer as coisas. Por quê? Nós falamos isso no grupo de homens. O grupo de homens é uma conversa só de homem. Eu vou mostrar um negócio para você. A gente falou assim: por que tem mulher que está querendo peitar e tomar a liderança e o feminismo crescendo? Porque tem 2 tipos de homem que está atrapalhando a humanidade. É o homem banana, vulgo pamonha, vulgo... é o homem mole. Sabe o homem mole? A mulher fala: o que nós faz? Ele: ai, não sei, você que sabe, viu? Vamos fazer isso? Ai, vai na frente, se der certo eu vou atrás. Tem um monte de homem banana, gente. A mulher tem hora que faz uma coisa assim: eu queria que ele olhasse para mim e falava para. E o homem não consegue falar para. Homem banana. Mas tem o outro lado, que é o homem ruim, que é o homem ditador. O homem ditador é o homem que manda e desmanda. Aqui quem manda sou eu, o cabeça sou eu. Você não tem, eu mandei. Ah, mas eu tive uma visão, amor, eu orei, eu sonhei, eu tenho uma opinião. Tua opinião, eu já decidi, minha tua opinião não importa. Isso é ditador, é homem carrasco, é o grosso, é o... tem um nome que o povo usa também. É o... rude, crocodilo, sabe? Irmão, tá cheio de homem rude por aí, e homem banana. Não tem que ser banana, porque tem que ser cabeça. Mas também não tem que ser rude, porque Jesus não é rude com a igreja. Jesus não chega para a igreja e fala assim: é o seguinte, vocês vão me adorar até as 10 hoje, ninguém sai daqui da porta se não me adorar. É assim? Tem que batizar agora, porque senão vai tudo para o inferno. Jesus não tem essa rude, ele não é rude assim. Jesus, ele conquista respeito. Então, homem, fica a dica também para os homens. Mas mulher, independente se seu homem é banana ainda, ou seu homem rude, seja a mulher que obedece ao que o Senhor ensina, honrando o teu marido, colocando o teu marido num lugar em que ele deve estar. Mulher não tem que falar do marido dela para ninguém, nem que ele é banana. Ai, meu marido é um banana, meu marido é ruim, meu marido... Para de ficar falando do teu marido para os outros. É errado, é pecado, você está abrindo porta de maldição. Mas ele é, pastor, e daí? Ora com Deus para que ele mude. Mas também não fica, se o marido é bom, também não fica fazendo propaganda, viu, irmão? Para que fazer propaganda do que você não quer que ninguém compra?
Tem mulher por aí que fala assim: meu marido é tão bom, tão perfeito, tão maravilhoso. Aí a outra mulher que está com o marido ruim, ela fala: o meu é banana. O meu é top. Aí a mulher vai para casa e fala assim: nossa, queria o marido dela. Para de ficar falando teu marido nem bem nem mal. Ora, respeita o marido. Você está mexendo com o ego dele. Tem mulher que mexe com o ego do marido, mas é esquecido, é um banana, para com isso, irmã. Para com isso de ficar jogando teu marido para baixo. Mas eu só falo para minha mãe, para minha sogra. Piorou. Só para as pessoas que mais importam para a vida do teu marido. Chega para a sogra e fala assim: teu filho é um pamonha. Isso. Tá escancarando a porta da maldição e falando ainda para o capeta: entra. Vamos para frente, porque não é culto de casais hoje, amém? Mas Deus está falando aqui, meu irmão? Só comentando o último versículo 24: assim como a igreja é sujeita a Cristo, mulher, em tudo seja sujeita ao teu marido. Agora, primeiro de ser sujeito ao marido é sujeita a Deus. Então, quando o marido tem uma direção, seja sujeito a ele. Fala assim: marido, eu confio em você. Fala isso. Toca no coração do teu homem, fala assim: eu confio em você, você é importante para mim, eu quero ouvir a tua opinião e eu quero seguir ela, vai ser bênção para nós, porque Cristo, Ele queria o bem para o corpo. O cabeça, ele quer bem para o corpo, quer ou não quer? O cabeça quer ver o corpo saudável, quer o bem. O marido que é cabeça, ele não fica assim: eu sou cabeça, perna, fica para trás, hein? Isso, não, o corpo vai junto. Mulher, então quando você tem um marido cabeça, ele vai te levar. Agora, antes de ser sujeito ao marido, seja sujeito a Deus. Então, se o marido fala para você fazer alguma coisa que é antibíblica, anticristã, que tiver te afastar de Deus, aí não faça. Agora, tirando isso, meu irmão, minha irmã, respeita teu marido, honra teu maridão, amém? Vamos um pouquinho então para o dever dos filhos. Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenha longa vida sobre a terra. Olha o que está falando: obedeça e honra. É as duas principais coisas. Obedeça às instruções, à ordenança dos teus pais, e honre os teus pais. Tem promessa para filho. Toda vez que um filho honra o pai e obedece o pai na direção em que o pai, de acordo com a vontade do Senhor, está dando, ele tem promessa e é abençoado. Agora, tem filhos, principalmente maiores, que não honram o pai, que ele fala assim: meu pai não merece, meu pai e minha mãe não era presente, meu pai e minha mãe não me deu amparo, não vou honrar meu pai e minha mãe, não ligou no meu aniversário, não vou ligar no deles. Você não está percebendo que o teu pai não consegue abrir a porta da bênção e você está mantendo ela fechada? Honra, independente do que ele fez ou deixou de fazer. Liga para ele e fala assim: pai, queria dizer que eu oro pelo Senhor. Mãe, eu oro por você, eu te amo, obrigado por ter me dado a vida, obrigado por ter me dado a luz, obrigado por ter me dado o melhor que você conseguiu. Quem é pai aqui sabe que a gente queria ser melhor ainda para os nossos filhos, mas muitas vezes a gente não consegue. Falta de amparo, falta de estrutura, falta de tudo, de sabedoria, falta de Cristo. Muitas vezes tem filhos que julgam pais, mas não sabem o que os pais passaram, ainda mais quando os pais não têm Deus, ainda mais quando os pais não têm uma rede de apoio. Independente de quem foi teu pai e tua mãe, ouça a instrução da palavra para Deus abençoar a tua vida, porque tem coisas na tua vida que podem estar travadas, porque tem uma porta fechada por falta de honra. Honra teu pai e tua mãe, mas eles não merecem, pastor, e daí? É bíblico. Você não teve a opção de escolher o pai e a mãe, o marido teve a opção de escolher a esposa o marido. Agora pai e a mãe, foi Deus que te deu esse pai, e é nesse pai que você vai cumprir a ordenança de Deus e honrá-lo. Isso é bíblico. Olha o que diz em Provérbios 1:8 e 9. Ouça, meu filho,
a instrução do seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça e um adorno para seu pescoço. Sabe o que está falando aqui? Um enfeite para a cabeça e um adorno para o pescoço. Uma pessoa que tem a bênção, uma pessoa que aparenta a bênção e a prosperidade, uma pessoa que é bem sucedida, ela não despreza o ensino, e ela realmente, ela vive a instrução do seu pai. Tem gente desprezando a mãe e o pai, gente. Eu trabalho num lugar que às vezes eu vejo pessoas chegando, e o pai e a mãe que já é idoso, às vezes está com Alzheimer, às vezes está um pouco mais lento, e o pai o filho olha e fala: ai mãe, eu já te falei isso. Ai mãe, fica quieta, deixa que eu converso aqui. Trata com é tão rude com o pai e com a mãe, desonra. Irmão, ele tem Alzheimer, e daí, está mais lento, respeita. Tenha paciência com o teu pai e tua mãe. Não despreze, porque isso vai acarretar maldição, e pode ser que você não veja a maldição na hora, mas do mesmo jeito que a porta da bênção traz um enfeite por cabeça e um adorno para o pescoço, a porta da maldição traz uma coroa de espinho para a cabeça. E quando você menos esperar, às vezes tem problema com os filhos. Por que meu filho é assim? Estou passando cada dificuldade, meu filho é problemático, meu filho é assim, e não sabe que foi uma falta de honra, foi uma falta de um desprezo para os próprios pais. Quem está entendendo? Eu vou terminar agora então, só falando o dever dos pais. Está sendo produtivo, útil para a tua vida? Então vamos falar um pouco do dever dos pais. Provérbios 22, 6. Diz assim: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Em outras versões diz: instrua a criança no caminho que deve andar. Você precisa aprender uma coisa: a criança tem que ser instruída para alcançar propósitos e objetivos pelos pais. Os pais precisam ser intencionais. Eu tenho um propósito na vida do meu filho, eu quero que ele alcance isso, que ele chegue nisso, que ele viva isso, que ele seja assim. Então eu vou instruir com um propósito, e eu vou instruir. Hoje nós estamos numa época, gente, que misericórdia, uma época em que muitos pais estão terceirizando a instrução, o ensino para outras pessoas. Tem gente que, em vez de ensinar de Jesus para a criança, no dia a dia, que é a orientação da palavra, ele deixa para ver se a escolinha da igreja ensina. Aqui a gente faz um trabalho excelente. A nossa igreja, o Ministério Infantil, graças a Deus, tem tarefa para casa, tem aulas bíblicas todo domingo, aulas para juniores, tirando Santa Ceia hoje, né? Tirando o dia de Santa Ceia, tem aulas para juniores ali em cima, tem aulas para crianças, tem acompanhamento com os bebês. Aqui na nossa igreja é bem estruturada essa parte de criança, graças a Deus, mas não é suficiente. Você não pode terceirizar responsabilidade para a igreja. E pior, tem gente que transfere a responsabilidade para a escola de educação. Essa semana eu vi mães lá da escola dos meus filhos brigando com a professora, humilhando a professora. A pastora Ju ficou de longe, não se envolveu, não foi nessa reunião, mas ficou sabendo, e a pastora Ju quase avançou nas mulheres lá para falar assim: que falta de respeito com a professora. Porque a mãe ficou reclamando, porque eu vi um dia que fez xixi, pelo que eu percebi, demorou para trocar, porque ela está sendo desfraudada e você devia acompanhar. Eu olhei aquilo, a pastora olhou aquilo e falou assim: meu Deus, em vez de assumir a responsabilidade do desfraude, da educação, não, hoje em dia se inverteu as coisas. Hoje em dia tem mais pai brigando com o professor do que pai brigando com o filho. Hoje, se um professor for falar do filho, culpa é sua, você que não é boa professora, porque senão ele é melhor. Não transfere responsabilidade. Quem tem que educar o teu filho, a tua filha, é você, meu amado. Ah, mas pastor, é muito difícil no mundo de hoje. É difícil, por isso que nós estamos numa igreja, porque aqui eu não estou lançando as palavras ao vento, mas eu estou debaixo de uma unção, a mesma unção que quer te capacitar a viver tudo isso, a mesma unção que quer te abençoar para que você possa cumprir com excelência tudo isso. Deus quer te capacitar a ser o melhor pai, a melhor mãe, mas você precisa querer, entender e estar disposto ao desafio. Que desafio? Muitas vezes a gente chega cansado em casa,
E é o único tempo para as mulheres que trabalham também, o marido e a esposa, chega cansado em casa e tem que fazer o quê? Às vezes está cansado, não, põe para dormir, eu vou descansar, eu estou com a cabeça pesada. É sacrifício, mas lá na frente, se você fizer o que tem que fazer, instruindo, cuidando da criança, lá na frente você vai falar assim, que bom que eu fiz isso. Agora se você não fizer, depois você vai falar assim, meu Deus, por que que eu não parei? Por que que aquela noite, em vez de dormir, eu não fiquei cansado, mas ensinando meu filho? E olha o que diz em Deuteronômio 6, olha a instrução que Deus dá para os pais. Deuteronômio 6 ao 10, diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine com persistência seus filhos. É para ensinar uma vez e desistir? Não, com persistência. Converse sobre essas palavras quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal no braço e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas da sua casa e em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, dar a vocês terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram. Sabe o que Deus estava falando? Ensinando como você educa e ensina o filho. Não é assim, ó, vem cá filho, vamos ficar 10 minutos sentado numa mesa, eu vou te ensinar, mas depois faz tudo o contrário. Sabe como ensina filho? Volta naquele versículo, 2 versículo anterior. Quando se senta para comer, você está no meio da refeição, com um propósito, ensinando com testemunho, com palavras, intencionalmente o teu filho, na hora de comer. Aí na hora que vai deitar, olha lá, quando estiver deitado, na hora de dormir, você vai ensinar o teu filho, vamos orar antes de dormir, ele vai ver você orando, você vai ensinar ele. Na hora de levantar, é assim que eu acordo na presença de Deus, filho, eu vou te ensinar. Ó, na hora que estiver andando, vamos passear, vamos andar, vamos no carro, mas o que os pais estão fazendo? Eu não tenho tempo para educar meu filho. Por quê? Na hora que está comendo, está no celular ou na TV, na hora que está andando de carro, está brigando, está fazendo qualquer outra coisa, na hora que acorda de manhã, acorda apressado, louco. Pai e mãe, você tem uma grande responsabilidade sobre os teus filhos. Se Deus te colocou filho, preste atenção, Ele te deu mais do que um presente, Ele te deu um propósito. Deus queria mais que você tivesse esse filho do que você mesmo, e é por isso que Deus vai cobrar, se você cuidou bem, e agiu da maneira correta, com o propósito que Ele te deu. Não terceirize responsabilidade, por que não ensina? Gente, o certo era a esposa, a mãe, ficar em casa cuidando dos filhos. É o certo, pastor? É o certo biblicamente, historicamente e moralmente, mas hoje eu sei que é muito difícil. Hoje está muito difícil, devido ao quê? Aos erros do mundo, devido aos baixos salários, devido aos altos preços do capitalismo, e devido aos produtos que a gente quer, porque a gente quer viajar, porque a gente quer carro melhor, porque a gente quer andar com a gasolina em vez de a pé, porque a gente quer uma TV maior do que aquela que tinha, porque a gente quer assistir todos os filmes possíveis de todos os aplicativos, porque a gente quer trocar de sapato e ter um armário só de sapato, porque a gente quer perfume caríssimo e não se contenta com um. A gente cava o próprio problema, a gente vive um problema na sociedade, e aí na hora de educar o filho, a gente justifica o nosso erro e a nossa desobediência com problemas que Deus não tem nada a ver com isso. Não justifique a desobediência. Se você não está educando o teu filho como se deve, é desobediência. Em Deuteronômio 6:20, o último versículo que eu vou ler, os últimos versículos, e depois eu vou só citar Efésios 6, mas Deuteronômio 6:20 diz: no futuro, quando o seu filho lhe perguntar o que significam esses preceitos e decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou, vocês responderão: fomos escravos do faraó, mas o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas. Você precisa viver experiências com Deus, para ensinar teus filhos quando ele perguntar e falar: eu vivi experiências com Deus. Mas hoje em dia está acontecendo o contrário. Eu glorifico a Deus pelas crianças e adolescentes que vêm na igreja sem os pais,
mas eu não glorifico a Deus pela vida dos pais que infelizmente estão agindo errado. Inclusive Efésios 6,4, o último versículo, diz: pais, Efésios 6,4, não irritem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem muito pai irritando o filho, por aí. Tem muito pai provocando o filho. O filho quer vir para a igreja, o pai não quer. O filho vem, a filha vem para a igreja, o pai não vem. O filho e a filha quer fazer diferente, e o pai só provoca. O pai está virando irmãozinho, em vez de instruir, em vez de ser pai e mãe, estão virando irmão dos filhos. Família disfuncional, ninguém está cumprindo a sua função. Isso é a maior porta para maldições e problemas. Mas essa série veio para esse alerta. Hoje foi a maior mensagem da série. Domingo que vem, nós vamos citar de novo sobre família, vou citar um pouquinho sobre netos e avós, e depois nós vamos ser capacitados com uma unção, para poder ser a porta aberta. Então domingo que vem você não pode faltar, porque domingo que vem vai vir uma unção especial, mais ensino e estratégias, para que depois, no outro domingo, dia 15, você possa vir cheio da unção com a tua família. Pai, vem com a tua filha, com o teu filho. Mãe, vem com os teus filhos dia 15. Domingo que vem nós vamos ter unção e ensinamento, mas no dia 15 nós vamos ter o fechamento. Fique em pé no seu lugar, por favor.